Boa noite. Os senhores estão bem? Eu me sinto assim muito honrado de poder estar compartilhando, né, de ter sido convidado para conversar com vocês essa noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e no livro de Salmos. Se você não conseguir enxergar, vai aparecer aqui na tela esse versículo. Vamos lá. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Nós conversamos há 2 semanas aqui no Pra Lá das 10 sobre uma definição de avivamento que eu achei interessante, lendo um livro bem bacana. Se você quiser colocar aí, Mayra, pode colocar. Faz sentido com o que nós estamos com expectativas para o acampamento, né? Que é on fire, em chamas, fogo, é tudo a mesma coisa. E avivamento é o que a gente tem buscado, né? A Milena até fez o curso, né, do avivamento. Quem é que participou do curso? A Milena, né? Óbvio, né? Mas eu gostei muito dessa definição de avivamento. E você pode observar que há 3 palavras e a última, uma frase destacada. E são elas que nós vamos estudar hoje, rapidinho. O que está escrito lá? Tratando de forma familiar. Vamos repetir as 3 palavras que estão destacadas? Reanimando, renovando e forma familiar. De forma familiar. A primeira palavra, reanimando, reanimar significa restituir vida. Como assim restituir vida? No sentido do avivamento, é algo mais prático de dizer, você estava morto e agora você recebeu vida. Mas eu vou convidar você a pensar numa situação comigo. Suponhamos que tem alguém morto aqui, alguém morrido. Alguém morto aqui, certo? E a Milena, claro, já ia se levantar, né? Fazer a graça e como todo bom médico, já dizer, eu sou médico, com licença. Mentira, é advogado que faz isso, né? Mas o médico iria tentar reanimar, ia fazer um procedimento de reanimar, então trazer vida. E eu quero dizer a você que um dia você morreu. Como assim? Está virando a Dilma já, está todo mundo morto aqui, mas estão vivos ao mesmo tempo. Mas preste atenção, nós estávamos em condição de pessoas mortas. E eu não sei se você conhece, mas um cara, que no caso não é a Milena, mas um médico, cumprindo um plano e cumprindo um propósito, veio e nos trouxe vida, ele nos reanimou. E isso começa a fazer sentido com o que a obra de Deus através do avivamento faz. Nós estávamos condenados, perdidos, mortos, e nós fomos reanimados. E sabe qual foi a massagem cardíaca? Não adiantou, o camarada não ressuscitou, já estava morto. O camarada não ressuscitou, o camarada não foi reanimado, não é? O antídoto que Jesus, o médico, trouxe foi o arrependimento. Mas como assim? Ninguém consegue pular de uma condição de morto para vivo somente pelo simples fato de Jesus ter morrido. Mas você acabou de dizer que Jesus morreu, então trouxe vida, mas nós podemos escolher. E quando você então recebe esse antídoto e você aceita, e você se arrepende-se dos pecados, arrepende-se
de algum hábito duvidoso, você volta a viver. Amém? Você então recebe esse antídoto e volta a viver. Arrepende-se de todo pecado conhecido e abandona qualquer hábito duvidoso. Então, esse é um versículo que eu gosto muito, antes de ir para outra palavra. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Tudo isso que nós falamos está embutido aqui nesse texto. Eu vou ler outra vez, preste atenção. Ele nos resgatou do poder das trevas. Nós estávamos mortos e Ele nos resgatou para o reino e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então você foi comprado e depois recebeu o antídoto de arrependimento, porque você pode ter os seus pecados perdoados. Amém? Qual é a primeira palavra? O que significa trazer vida? Todo mundo entendeu? Salmo 84, 1 e 2. Salmo 84, 1 e 2. Segunda palavra então é renovando. Renovando. O que é renovar? Eu gosto muito de definir as coisas, porque às vezes a gente... Quantos na sala de aula, de repente, você sabe o que é aquilo? Tipo, o que é, sei lá, esperar? Você sabe o que é esperar, não é? Agora eu pergunto para você, defina esperar. Pô, você sabe o que é, mas sei lá, ato de ficar parado, não andar, sei lá, esperar. E eu gosto muito de trazer o significado das palavras, porque a gente acaba entendendo de uma forma mais profunda. Renovando significa renovar, o ato de renovar, fazer de novo. E tem uma definição muito interessante que é tirar as trincas. Renovar é nada mais que tirar as trincas. Imagine um vaso, sabe aquele vaso de barro? Você sabe como é feito, né? Ele fica girando, girando, e o oleiro que molda ele com as mãos. E se ele tem um negocinho rachado, um quebradinho, uma trinca, ele precisa ser renovado. Segundo aos Coríntios 4,16 diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Nós estamos sendo moldados a cada dia. Eu gosto muito daquele texto que diz que que a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha e brilha e brilha, brilha até ser dia perfeito. Nós estamos sendo renovados, é um processo contínuo. Efésios 4 diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deixe que o Espírito Santo tire as trincas que tem dentro de você. Talvez você já aprendeu a receber o antídoto, que é arrependimento. Arrependimento é olhar para trás e pedir uma segunda chance, não é? Arrependimento é fazer uma viagem no tempo e dizer: puxa, eu não devia ter feito isso. E o fato de ser renovado é o segundo passo após o arrependimento. Você vai ser renovado? Bom, eu vou reconhecer a alguém que eu errei, e eu vou me reconciliar, vou quebrar uma barreira, e assim você vai ser renovado. Então, voltando para a nossa frase, avivamento é Deus reanimando o seu povo, renovando a aliança que estabeleceu com ele. E depois, tratando de forma familiar. E esse é um ponto muito interessante, e que a gente pode mergulhar por ele de várias formas.
considerando de modo familiar, ao pé da letra, não tem uma definição assim exata, mas sei lá, familiar pode ser considerado como membro da família, ou íntimo, alguma coisa mais próxima, né? Alguma coisa dentro de casa. E tratando-se de avivamento, tem um protagonista no avivamento que é o próprio Espírito Santo. E em Lucas 11:13, falando dessa coisa íntima, de modo familiar, diz assim: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E falando de forma familiar, há um desafio para nós de nos entregarmos e obedecer e também interagir com o Espírito Santo. Muito se fala de que quando você quer conhecer uma pessoa, vá até a casa dela e veja como ela trata os pais, como ela se relaciona com os irmãos, porque em casa a gente fica desmascarado. Se explode alguma coisa, você já... que negócio é esse? E aí o camarada não fecha a janela, e daí você fica bravo, fala assim: meu, tem que fechar a janela, cara. Só que você não fala desse jeito, né? Você fica mais bravo. De repente tem uma comida que você não gosta, daí você fala: como é esse troço? Daí alguém já briga com você: então vai embora, né? Aqui como que eu quiser, e já fica aquela treta. Mas aqui ninguém faz isso. Amém? Ô glória. Leva um susto, né, Vinícius? Outro dia desse, nós estávamos dentro do carro e veio o cara, ele tem um dom, né, de sei lá o que aconteceu. Estava eu, Vinícius, Aline e Felipe dentro do carro, estava chovendo, e de repente apareceu um cara da minha janela. Nossa, o quase morri, deu um berro, cara. O cara apareceu, deu um berro, daí o cara: eu quero só mais esmola. Eu falei: dá licença, meu. O cara me dá um susto depois que é uma esmola, tá de brincadeira com a minha cara. Mas, voltando aqui, né? Você precisa entregar-se ao Espírito. De que forma que isso acontece? Nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de casa. Lá na tua casa, lá no seu quarto, lá quando você estiver sozinho com Ele, é lá que isso vai ser de fato desenvolvido, sabe? Obedeça ao Espírito, interaja com o Espírito. Se você, a minha ideia de Espírito Santo mudou completamente quando eu entendi que Ele é uma pessoa. Ele não é fogo, né? Fumaça, mas Ele é uma pessoa. Então você pode interagir com Ele, conversar com Ele, botar Ele para sentar e dizer: me escute, que eu preciso conversar. É uma pessoa. É fantástico isso. E pensando nessa forma familiar, nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas conhecem, aliás, dizem que conhecem ou sabem quem Deus é, né, de ouvir falar, ou de... Talvez você já tenha ouvido falar de Deus, você já tenha ouvido falar das ideias de Jesus, né? Beleza, um cara muito bacana. Esses dias eu estava conversando com o Felipe nessas abordagens evangelísticas que nós fazemos nas ruas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que você pergunta a ela: você conhece Jesus? Conheço, né? É difícil alguém dizer: não, nunca ouvi falar desse cara. Já ouvi falar, já conheço. Mas nós estamos vivendo um tempo em que milhares de pessoas dizem que creem em Deus, dizem que conhecem Jesus, mas falta, na realidade, uma prática de andar com Deus, uma prática de andar com Jesus no dia a dia. E isso vai acontecer quando você se tornar íntimo. É o que eu acabei de dizer: você vai conhecer uma pessoa quando você estiver dentro da casa dela com ela,
aí você vai conhecê-la. No avivamento do país de Gales, sabe o que aconteceu? Sabe quais foram as pessoas mais atingidas? Quando se fala em avivamento, você pensa, a galera que nem conhecia Jesus, nem conhecia Deus, foi alcançada, não é? Não é essa a ideia que nós temos? Mas as pessoas que mais foram alcançadas no avivamento do país de Gales, eram aquelas pessoas que vinham à igreja aos domingos, que tinham uma frase sempre pronta de dizer, eu conheço, glória a Deus, amém, só que não conheciam Jesus e não conheciam Deus de fato. Essas pessoas, elas receberam ânimo, elas foram renovadas e elas foram tratadas de forma familiar. E talvez, eu não sei qual é o grupo que você se encaixa nessa noite. Talvez você esteja um grupo desse tipo de pessoa, que já está aqui, que já conhece, que sabe quem Deus é, tal, vai à rede, vai à célula, conversa, tal. Só que, para você, eu gostaria de fazer uma pergunta: o que seria de você sem a nossa estrutura? O que seria de você sem a célula? O que seria de você sem a igreja? Sem a rede de dizer, você tem que orar, você não pode bater no seu colega, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que seria de você sem a torre? O que seria de você sem essa estrutura? É claro que pegue só a parte que você já aprendeu, porque muitas coisas nós aprendemos aqui, mas aquela parte de alguém cobrando e dizendo, ei, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, venha. O que seria de você? Você consegue pensar? O que seria de você sem essa estrutura? E eu me referi àqueles que já estão aqui, não àqueles que não vêm. Exclua todas essas estruturas e faça essa reflexão. Sabe, Paul Washer, num sermão, numa ministração, sei lá, ele falou o seguinte, cara, se você quiser que o céu se abra, né, se nós quisermos o avivamento, você tem que subir até um monte bem alto, e tacar uma pedra no céu, fazer com que o céu se abra. É tempo de fato nós buscarmos. Isso depende de mim e de você, porque sem a estrutura, sem algo motivando, igual o camarada fala lá, esqueci o nome dele, ele fala assim, eu queria que explodisse uma bomba aqui, do que eu estou sentindo, sabe, e que todos vocês fossem atingidos. Quantos têm esse sentimento? E dizer, às vezes você quer explicar muita coisa, o sujeito não entende, ou parece que entende, ele não dá um sinal, mas eu queria que, sabe, eu estou muito disposto a entregar toda a minha vida, a entregar todos os meus sonhos em prol de uma causa como essa, de um avivamento, de uma mudança, sabe, olhar para a Bíblia e pensar que isso acontece, não é que isso pode acontecer. O Felipe disse isso no começo, sabe, eu estava passando por um problema uma dificuldade, uma fase de dificuldade financeira, e eu só conseguia orar dizendo assim, porque eu não tinha o que fazer, eu só dizia assim, Deus, intervenha, faça alguma coisa, e eu sou teu, eu não sei o que fazer. E de repente veio um cara que é um amigo meu, mas eu nunca imaginava, que ele dizia, por que você está vendendo seu carro? E, eu pago para você. Quanto tempo você quer que eu pague? Não quis saber nem o preço. E o cara não é poderoso, não é rico, assim. O cara é um amigo. Ele falou assim, não, se eu estiver investindo em você, eu estarei investindo em muitas coisas. Se considere uma mão de Deus estendida a seu favor.
e não é algo que eu pedi. Sabe, se você, o camarada aqui, do que nós falamos, desse avivamento, talvez você pense, não, eu nunca vou ser peça, eu nunca vou ser protagonista de um avivamento ou de algo que vai acontecer. Mas Deus escolhe não aqueles que são capacitados, não aqueles que sabem muita coisa, ou que, eu nunca vou ter um nível de oração como esse cara, mas não é isso. Deus escolhe os disponíveis. Deus não escolhe aqueles que estão nos melhores seminários de teologia, fazendo, não que isso seja ruim, eu acho isso fantástico, que fazem mestrado na Alemanha, doutorado não sei aonde, muito massa, mas Deus escolhe os disponíveis. Esteja disponível. Esse cara, ele era como é que é o nome dele? Evan Roberts. Ele era um cara que ficava lá no negócio de refinado lá, refinaria, sei lá. E sabe o que ele fazia na oração dele? Uma vez ele ouviu, você diz, antes de falar, você diz, isso é muito complexo, eu não sei nem orar como é que esse cara orava, eu não sei nem falar como é que esse cara falava, eu não quero nem saber disso, isso que você está falando não tem nada a ver comigo. Mas olha isso como é simples. Uma vez um cara estava orando, e ele orou apenas uma frase. Ele disse: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. E aquilo, como uma flecha, como um tiro, acertou o Evan Roberts. E ele ficou tão chocado com aquilo, de dizer: Senhor, dobra-me. E ele falou assim: eu preciso disso. É isso que eu preciso. E ele começou a orar, só isso: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Mas que dobra? Eu não entendi, o que é isso? Lá na língua deles, significa derreter, moldar, dar forma, como barro nas mãos do olheiro. E tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que vem, pelo menos comigo, eu não sei aqueles que já estão vivendo, eu estou falando isso, gente, não é para dizer que, como é que eu posso dizer isso? Tipo, a gente conta essas histórias, e eu digo isso porque eu já estive em um lugar diferente do que eu estou hoje. Quando eu ouvi, eu fui lá, orei por um cara, ele foi curado, legal, parabéns. Mas eu não estou dizendo isso para que, olha lá o cara que o Vitor está fazendo e tal. Não, é para que você seja motivado. É para você saber que isso está disponível a você. Não, mas eu não sei, não vou fazer isso. Isso está disponível para você. Sabe, esses dias eu conversei com os meus amigos da faculdade, que a gente gosta de conversar no intervalo, passear lá, andar um pouco. Falei assim: eu não vou participar mais do intervalo com vocês. Se vocês quiserem, pode vir atrás de mim, mas eu não vou ficar com vocês. Como assim? O que você vai fazer? Eu falei assim: vou fazer rolê profético aqui no campus. Aí os caras falaram, eu ouvi os caras falando, vamos lá no Pinguim, que não sei o quê. E eles brincam comigo, né? Eu sempre fui muito chato, né? E eles falaram assim: ô presida, vamos lá no Pinguim? Eu falei: vamos. Você vai? Eu falei: vou, vamos lá. Estava tendo a recepção dos calouros. A menina falou: se o Vitor vai, eu vou também. Como assim? Eu não posso perder isso. Pinguim é um barzinho que tem lá. Mas aí a gente foi lá. Cheguei lá e encontrei um discípulo. O cara já olhou para mim assim: ô Vitor, beleza? E tal, chegou mais perto de mim. E eu fiquei assim, viajando, orando: Deus, me dê alguém, igual esses caras oravam, dobram. Deus, eu preciso alcançar alguém, eu preciso orar por alguém, pelo menos uma pessoa. E daí veio à mente assim uma palavra: calça verde. Eu falei: você é louco? Quem que anda de calça verde? E daí eu falei assim: tá bom, né? De repente a gente estava lá, eu estava parecendo um peixe fora do aquário, né? Assim, legal, a galera dançando, outros fumando, outros brigando. Eu falei: vai aparecer uma polícia aqui e vai bater em todo mundo, vai todo mundo preso. Eu falei: vou embora desse lugar, quero ir embora. Mas eu fiquei lá orando. De repente passou uma mulher com aquelas calças que vem até aqui, sabe?
uma calça verde assim, dançando, bebendo. Eu falei assim, vixe, ela mesmo. Aí eu fui seguindo a mulher, falei assim, Aí eu dei uma escapada lá, a galera nem me viu fugindo, fui lá atrás dela. Falei assim, moça, preciso falar com você. Mas ela estava com o namorado, eu acho que o namorado ia ficar bravo comigo, né? Falei, moça, preciso falar com você. Ela já jogou a cerveja assim, né? Falou, ó, coração de Deus ama muito você. E comecei a falar algumas coisas que eu nem sabia, não tinha nada assim. A menina começou lá a chorar e dizer, não sei o que, é isso, é aquilo. Orei para a pessoa. E ela foi tocada. Você se anima com isso? Alguém estava no meio do nada, não estou julgando a pessoa, mas a pessoa, ela reconheceu que estava precisando daquilo. Virei as costas e falei, Deus, obrigado, mas eu quero mais um. E daí veio claramente a palavra camisa vinho. Eu virei as costas, tinha um cara de camisa vinho. Falei, tá de brincadeira. É ele mesmo, eu vou lá agora. Fui lá, orei com ele, falei assim, cara, eu não sei o que eu ia fazer. Eu estou com muito medo, ele tinha fobia. Eu estou com muito medo de atravessar. Eu moro naquele prédio, mas tem muita gente aqui na frente da minha casa, eu não sei como é que eu vou passar. Eu orei com ele, e depois descobri que ele era um conhecido nosso, por uma outra pessoa, e ele ficou muito contente, conseguiu entrar, ficou assim, chocado com aquilo. Aí o meu discípulo disse assim, agora eu entendi porque você veio aqui, já estava assustado. Eu falei assim, ué mano, o cara está fazendo aqui? E a galera falou assim, Vitor, vamos que vai começar a aula. Eu falei assim, não, vamos matar a aula, vamos ficar aqui, tem muita gente aqui. Eu falei assim, Vitor, o que está acontecendo com você, hein? Eu falei, não, vamos para a aula. Mas, eu não tenho, tá vendo? Você pode dizer o seguinte, eu não tenho tempo para isso. Não, isso aí é para quem não faz nada. Pô, são 15 minutos todos os dias de intervalo. E aí eu coloco uma meta, pelo menos uma pessoa eu preciso orar por dia. Aliás, no intervalo. E isso tem acontecido muitas coisas loucas, e as pessoas estão sendo tocadas não por mim e não pela minha capacidade, mas é porque eu entro naquele lugar ali, na torre, todos os dias, e tenho feito um compromisso de entrar ali todos os dias e dizer assim, Deus, transforma-me, Deus, molda-me. Sabe, por muitas e muitas vezes eu não consigo nem orar, eu não consigo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tal, porque isso acaba sendo penoso, porque daí por isso que cansa de orar, eu vou orar não, porque você fica lá, uma hora, falta assunto. Mas quando você simplesmente está ali, e dizer, várias vezes eu digo, Deus, eu estou aqui, não tenho que orar, estou aqui. E não tem nada a ver com uma coisa repetitiva, de dizer, fica lá com oração repetitiva. Todas as vezes que eu digo essa palavra, Deus, transforma-me, 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 eu começo a me lembrar de coisas que eu fazia e hoje eu não faço mais. Eu começo a me lembrar de posicionamentos que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Mas eu também começo a me lembrar de coisas que eu ainda faço e que eu preciso mudar. E mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo isso para que eu cresça, mas que isso motive você. Eu não posso todo dia, mas começa. Eu gosto muito de um cara que fala assim, Deus não vai ter um anjo lá na porta do céu e dizer, parabéns, você orou 400.000 horas durante toda a sua vida. Imagine que Deus conhece o nosso coração, Ele não tem tempo, não é 1 hora, 5 horas, 50 horas que vai mudar o jeito de Deus tratar você, mas a motivação do teu coração. Você não fica muito feliz quando você convida alguém? Hoje mesmo eu fiquei triste, convidei algumas pessoas e elas não vieram, mas você não fica muito feliz quando você convida alguém, ou para ir na tua casa, ou para sair para um rolê, você não fica feliz?
Às vezes ela está lá, não fala com você, mas só o fato dela estar lá, porque você a convidou, você não fica feliz? Imagine o coração, se é que a gente pode dizer isso, né? Imagine Deus dizendo, olhando e vendo, olha lá, Ele está lá porque Ele falou que eu queria estar lá com Ele. E Deus se alegra. Deus pode mudar o Brasil, Deus pode mudar a sua vida, é possível. E o meu desejo hoje é que você, de alguma forma, seja tocado com o fogo do avivamento. De alguma forma, seja tocado com um negócio diferente. Porque a gente não consegue botar nem o Espírito Santo e também nem o avivamento numa caixa e dizer como é que ele acontece, como é que faz para acontecer. Principalmente o Espírito Santo, você não consegue colocar ele num recipiente e chegar aqui e falar assim, agora eu vou liberar o Espírito Santo, vou abrir aqui, pera lá, tum. E todos ficaram cheios. Não. Às vezes acontece isso, muitas vezes acontece, cai uns raios do céu e todo mundo fica cheio. E isso que vai acontecer aqui hoje. Mas há uma história sendo escrita e você é o protagonista, você é o cara principal. E o avivamento não, mas você, pessoas vão, daqui a alguns anos, vão olhar para a sua história. Você mesmo vai olhar para a sua história e vai pensar assim, olha, eu orava, vamos colocar uma pessoa olhando para a sua história, um terceiro olhando para a sua história, depois que você foi descansar. Mas pense nisso, pense como é que está a sua história agora. Como é que está o seu legado, como é que está a sua historinha, dizendo, imagina o Globo Repórter dizendo assim, Vitor Paiva, ele cresceu, nasceu e ele desapareceu. Nós sabíamos que ele orava pelas pessoas. Onde ele está? Pense nisso. O que vai ser pontuado da tua vida? Há muitos dons, mas há uma coisa que não é dom e que não é chamado, não é nada, é uma ordem. É para nós irmos. Mas tal pessoa tem o dom disso. O Vitor fala bem, ele tem o dom de conversar com as pessoas na rua. Isso é uma ordem para nós irmos. E hoje, você que veio aqui, eu gosto muito da história do Cleison. O sujeito apareceu aqui do nada e foi tomado. O Guilherme também foi dessa forma. Mas o Cleison não conhecia Deus, não conhecia Jesus de fato. Talvez você possa olhar para mim e dizer, tudo bem, você nasceu aqui, você já passou da hora, de fazer tudo o que você está fazendo. Mas o camarada chegou aqui por ser legal, tem umas meninas bonitas lá, eu vou lá. Essa parte ele conseguiu também, mas ele foi alcançado pelo fogo do avivamento. E o coração dele foi incendiado. Quanto tempo faz? 8 meses. O camarada vai à rua, entra no sala de aula e diz, alguém precisa de oração, você precisa disso, receba o Espírito Santo. Não estou dizendo que ele não é capacitado, mas ele escolhe os disponíveis. Deus escolhe os disponíveis. E você que chegou aqui hoje, não sabe nada desse negócio de fogo, não sabe nada desse negócio de avivamento, se espelhe nessa história do camarada que orava uma frase e dizia, Senhor,
transforma-me. Faça um teste, já fala, vamos ver o que vai virar esse negócio aí. Deus, é isso aí mesmo, transforma-me. Mas esteja disponível, entregue-se. Os negócios acontecem, filho. Dá medo, você fica meio receoso de conversar com as pessoas demais. Aí eu fico pensando, pô, a menina vai achar que eu estou querendo dar em cima dela, porque depois eu peço o número, sei lá, mas quando é de Deus, o negócio acontece. Esses dias eu fui orar com um cara, eu falei assim, ó, o nome Carlos faz sentido para você? O cara falou assim, não. Você chama Carlos? Não. Você tem alguém, nenhum conhecido? Eu falei, não. Eu falei assim, beleza, né? Ele falou, por quê, bicho? Eu falei assim, sei lá, porque eu tô aprendendo a ouvir uns negócios aí. É? Que negócio? E daí você começa a conversar com ele, falou assim, de Deus e tal, tô aprendendo a ouvir Deus. Eu falei, mas como assim ouvir Deus, cara? E de repente você começa a conversar com ele, e o cara falou assim, putz, como é que você sabe disso? E é o que eu precisava ouvir. Por quê? Deus escolhe os disponíveis. Tudo isso aqui vai acontecer, tá? O avivamento vai acontecer com ou sem você. Mas se você estiver disponível, se você estiver na reta, você vai participar. Eu gostaria que nesse momento você abaixasse, assim como você está mesmo, abaixasse a sua cabeça e fizesse uma autoavaliação. Se você pensasse aí, faz uma avaliação da tua vida e não ore nada nesse momento, só pense como é que está o teu nível de correspondência por esse fogo do avivamento. Faça uma avaliação de como você tem se colocado à disposição, de como você tem se colocado à disposição de Deus. E aqueles que não conhecem, não sabem, faça uma autoavaliação de como está Deus para você. Tipo, deixa eu pensar aqui, quem é Deus? Qual é a forma que eu me relaciono com Ele? Pense nisso nesse momento.
Depois dessa avaliação que você fez, naquele episódio que o cara lá de Gales ouviu essa frase: Senhor, dobra-me. E ele disse: é isso que eu preciso. E se você entendeu isso faz sentido para você de alguma forma, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente e nós clamarmos juntos. E eu já estou aqui na frente, eu sou o primeiro, para nós clamarmos juntos, dizendo: Senhor, eu quero esse fogo, Senhor, dobra-me. A narrativa do livro diz que depois daquele dia, Evan Roberts foi um outro homem. Ele foi transformado. Ele não aconteceu algo simples, ele não só orou, mas ele foi transformado. Se você não conhece Jesus, se você não conhece Deus, se você não sabe, não faz ideia do que a gente está falando, eu gostaria que você viesse aqui também, se assim você sentir, e viesse para esse canto aqui, para a gente fazer uma oração específica com você. E nós vamos todos clamar juntos, dizer: Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos sedentos de Ti, Senhor. Paizinho, eu oro para que a mesma motivação que esteve em Jesus Cristo, o mesmo Espírito que esteve em Jesus, que o motivava, que o fazia ter prazer em conversar, em orar com o Senhor, e que fazia o se desprender, o mesmo Espírito que nos foi dado como presente, o Teu Espírito Santo, invada os nossos corações nessa noite. Deus, manda fogo, Senhor, fogo de avivamento, que os nossos corações sejam incendiados, Pai. Encontre os nossos corações nessa noite. Coloca em cada coração fogo por avivamento. Fogo por avivamento. Em nome de Jesus. Fogo do céu, em nome de Jesus. Clamamos por fogo. Clamamos por fogo. Entregue-se nessa noite. Abra o seu coração. Clame por isso. Suba até esse monte. Taque essa pedra e clame para que o céu se abra. Clame para que o céu se abra. Diga: Senhor, transforma-me. Senhor, transforma-me. Senhor, eu estou aqui. Senhor, transforma-me, dobra-me, muda-me, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade entre nós. Paizinho, eu peço neste momento o derramar do fogo do Senhor, de algo diferente que nós nunca experimentamos, algo diferente de tudo que nós experimentamos. Mais do Teu fogo, Espírito Santo. Concentre-se nisso. Concentre-se nisso. Concentre-se em clamar. Clame por isso. Mais fogo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos aquece. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Fogo do céu, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais fogo,